Que a paz de Deus esteja com todos, Irmandade. Meu nome é Tatiana e eu estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, eu senti de vir estar aqui para contar esse testemunho, o livramento que Deus deu para mim. Antes de entrar na pandemia, antes de entrar o Covid, eu vendia geladinhos gourmet. E nesse dia eu não tinha feito nenhuma venda, né? E por volta das quase 22 horas da noite, saiu uma venda no valor de R$ 30. Irmãos, naquela época R$ 30 dava para fazer bastante coisa. Minha filha já estava dormindo. E eu falei pro meu esposo, falei, vida, vamos entregar esse geladinho. E era numa cidade, era num bairro que era meio perigoso, sabe? Então, pelo horário, ficamos meio desconfiados. Meu esposo não queria ir, falou, não, não vamos levar não, olha o horário, não sabe se, né, se é rolo, se é alguma coisa. Só que assim, toda vez que eu saio de casa eu oro, né? E eu falei, não, vamos levar sim, é R$ 30, eu não vendi nada hoje, né? Deus preparou essa venda. Minha filha já estava dormindo, então eu ia deixar ela em casa rapidinho, né? E fui orar antes de sairmos, como de costume. E saímos de casa de moto. Quando passamos num determinado lugar, hoje eu sei que foi uma visão que Deus me deu, né? Na época eu não sabia, porque até então eu não era batizada. E eu já fazia um tempo que eu estava afastada, né? Mais de anos que eu não ia na igreja. Então, Deus me deu uma visão. Hoje eu sei que é uma visão. Estávamos passando no terminado de uma rua e veio na minha mente. Eu e meu esposo caindo na rodovia, porque para ir para esse bar a gente tinha que pegar um pedaço da rodovia, que chegava mais rápido. Coisa de 5 minutinhos, sabe? E veio na minha visão, nós dois caindo de moto e vindo o caminhão e passando em cima. E quando nós caiu, ele falou, eu avisei você que não era pra gente vir. Irmãos, foi uma visão muito breve que Deus deu ali pra mim, sabe? E ali eu comecei a entrar em aflição, numa angústia, sabe? Numa aflição. E eu comecei a orar em pensamento. Falei, Senhor, se essa venda for obra do inimigo, eu lhe peço que o Senhor me dê um sinal, Senhor. Que se não for preparação do Senhor, que antes de entrarmos na rodovia o pneu fura. E eu orando, né, dessa forma com Deus, em pensamento. E, enfim, passamos na rua de baixo da casa da minha mãe, que é perto da rodovia, né, que pega. Passamos na rua de baixo, a gente sentiu o pneu meio assim, descemos da moto, tava tudo ok com o pneu. Ok, subindo mais pra cima, irmãos, antes de entrar na rodovia, uns 4 quarteirão pra baixo, que é uma pista, aí você entra pela rodovia, o pneu furou. E eu comecei a chorar. Falei, nós paramos a moto, né? E eu comecei a chorar desesperadamente. Meu esposo sem entender o que tá acontecendo. E eu comecei a chorar. Falei, eu pedi para Deus um sinal e Deus me deu. Enfim, fomos arrastando a moto até na casa da minha mãe. E chegando lá, pegamos o carro dela emprestado, né? E chegando em casa, eu falei para ele, vamos orar. Vamos orar para agradecer a Deus. E coloquei um louvor, né? E nesse momento, assim, nós agradecemos a Deus. Assim que eu terminei de agradecer em voz alta, eu fui batizada pelo Espírito Santo. Até então, eu não sabia que tinha essa diferença de ser batizado pelo Espírito Santo e ser batizado pelas águas, né? Então, antes de eu ser batizada pelas águas, eu fui batizada pelo Espírito Santo, falando em linguagens. Que presença maravilhosa, que sensação única, irmãos. Deus me visitou grandemente ali. Hoje eu vejo que Deus teve misericórdia da minha alma. Que Deus deu um livramento para mim e para o meu esposo. Que Deus teve misericórdia, Deus colocou suas mãos me dando essa visão. E eu pedindo para Deus, né, o sinal e o Senhor veio ao meu encontro. Então é muito bom a gente sempre estar em oração com Deus e Deus vir e te dar resposta. Eu me senti muito feliz, muito aliviada. E ali na hora eu reconheci que Deus teve misericórdia da minha alma. Em seguida entrou a pandemia, né? Caiu as vendas. Parei de vender geladinho porque tudo aumentou, né? Ficou sem condições de vender o geladinho.
E ele eu senti no coração, né? As portas das igrejas fecharam e quando abriu, até que a gente tinha que ir de máscara, eu comecei a levar minha filha no cultinho. E fazia muitos anos que eu não entrava dentro da igreja. E quando eu entrei dentro da igreja, irmãos, eu senti uma paz grande, tipo, ver aquele sentimento, eu tô em casa, né? Porque quando os meus pais me levavam quando eu era criança, eu fiquei adolescente, a gente cresce, eu saí do caminho de Deus, né? Mas Deus teve misericórdia da minha alma e me trouxe de volta. E foi aonde entrou no meu coração o sentimento de casar, de batizar, de voltar a fazer as coisas certas, né? E passou um tempo, eu batizei, não, eu casei primeiro, eu e meu esposo, casamos o ano passado, né? Não, ano retrasado, em 2021, em julho, e em 2022, de janeiro, nos batizamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma das obras que Deus fez na minha vida, um dos livramentos, né, onde Deus teve misericórdia da minha alma e veio ao meu encontro. Grande foram as obras que o Senhor fez na minha vida, grande foram os livramentos, irmãos. Desde pequena, Deus deu livramento na minha vida. Deus foi sempre comigo. Quando eu não lembro a idade certa, mas quando eu era criança, tínhamos aqui um cachorro, né? Pastor alemão. E minha tia estava aqui, na hora que ela foi embora, tava minha mãe e minha tia no corredor de casa e esse cachorro escapou. E eu tava bem no rumo dele, irmãos. E ele veio e me abraçou, querendo morder o meu pescoço. E uma criança jamais teria força para segurar um cachorro. E eu com as mãos, né? E ele tentando morder meu pescoço e eu com as mãos segurando esse cachorro. Ele me abraçou, me jogou no chão e tentando morder meu pescoço. E ali eu sei, hoje eu entendo que foi mais um livramento que Deus deu na minha vida. Deus sempre esteve comigo, né? Porque uma criança não teria força para segurar um cachorro até o meu pai vir para tirar ele de mim, né? Então ali foi onde Deus colocou suas mãos, colocou seus anjos para ter misericórdia e me guardou e me livrou do pior, porque ele queria morder o meu pescoço. Então, esse foi mais um livramento que Deus deu na minha vida. E tem outro livramento também que eu sinto de contar aqui. Eu era criança também, não lembro a idade, não sei se eu tinha uns 6 anos. Meu pai saiu de casa, né? Não sei o que, não lembro também o que ele fez. Só sei que toda vez que ele chegava, a gente ia abrir o portão, né? E eu fui abrir o portão para ele entrar com o carro. E quando ele foi entrar com o carro, veio na minha mente: põe a mão na porta do carro, né? Na maçaneta da porta de trás. Veio na minha mente isso. Eu fui e coloquei a mão, irmãos, e quando meu pai entrou, eu caí debaixo do carro e ele não viu. Glória a Deus, aleluia. E ali ele foi dar ré para arrumar, né, o carro. Nesse momento Deus teve misericórdia. E a minha irmã saiu lá fora para ver. E eu caí debaixo do carro e desmaiei, irmãos. E quando meu pai ia passar em cima da minha cabeça, minha irmã gritou: pai, para! A Tatiana tá debaixo do carro. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, Deus teve misericórdia. Deus me guardou de acontecer o pior. Ali meu pai ficou sem chão, mas Deus veio ao nosso encontro, teve misericórdia e me guardou mais uma vez. Então, grande foram as obras que Deus fez na minha vida, grande foi os livramentos que Deus fez na minha vida, irmãos. Eu tenho muito testemunhos para contar, mas no momento que eu tô sentindo de contar foram esses livramentos que o Senhor deu na minha vida desde pequena. E eu só tenho a agradecer a Deus o quanto Ele tem sido maravilhoso na minha vida. E eu pago um voto que eu fiz, irmãos, que eu tenho uma cachorra idosinha de 12 anos, vai fazer 12 anos. Ela já teve tumor no ouvido, né? Já fez uma cirurgia para dar retirada do tumor. E depois de anos, ela deu uma infecção forte no ouvido dela, irmãos. Ela do nada parou de comer, não queria comer, eu não sabia o que era. E aí no outro dia eu peguei e fui ver, era a orelha dela, ela tava com infecção. E me bateu um desespero, por irmãos, porque eu não tinha R$ 1 no bolso. Eu não tinha condição.
para levar ela no veterinário. E eu conversando com minha amiga, leva no veterinário, e eu não tem como eu levar, né? Sem condição. É onde eu fui clamar ao Senhor por misericórdia, o Senhor viu meu encontro para preparar para mim comprar o remédio. Eu falei, eu vou ter que começar, eu vou fazer o tratamento dela em casa mesmo com as medicações. Depois de 3 dias eu consegui arrumar o remédio que Deus preparou também, que a minha irmã pegou para mim na farmácia. E onde eu comecei a entrar com o tratamento em casa, eu coloquei o véuzinho na cabeça da minha cachorra e orei. Falei, em nome do Senhor Jesus, você está curada. Senhor, eu não tenho condição, Pai, mas o Senhor tem. Venha ao encontro, fiz a oração, clamei por misericórdia, Senhor. E Deus veio ao meu encontro. Eu fiz um voto com Deus que se Deus curasse ela, eu viria agradecer aqui no canal. E passou os tempos, ela foi melhorando a orelhinha dela, irmãos. Ela chacoalhava a cabeça assim, você escutava o pulso, aquele fedor, aquele cheiro forte no ouvido dela, sabe? E Deus foi limpando, irmãos, foi saindo todo aquele líquido. Ela voltou a comer. Ela ficou com uma sequelinha temporária, com a cabecinha meio tombada, para vocês terem uma noção de quanto foi forte a infecção do ouvido. E eu fui clamando ao Senhor, falei, Senhor, eu creio na obra que o Senhor vai fazer, na cura completa da minha cachorra. E hoje, irmãos, ela está curada por completo. A orelha dela tá sequinha, saiu todo o pulso, saiu toda a enfermidade. E eu estou aqui agradecendo a Deus, porque o Senhor veio ao meu encontro, irmãos. Para muitos pode parecer coisa boba, mas para mim não é. Porque, irmãos, nós temos que entender que quando a gente não tem condição, a gente tem que lembrar que a gente servimos um Deus grande e temos que clamar por misericórdia e Ele vem ao nosso encontro. Irmão, lhe peço perdão se eu contei o testemunho meio rápido, peço perdão nas falhas, mas esse é o testemunho que eu tenho para contar. Deus seja louvado. A paz de Deus a todos. Amém.